Olá, hoje é Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aí me ouvindo, me assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero trazer algumas reflexões a respeito disso. E o título da reflexão de hoje é Mãe, a base sólida para os seus filhos. Eu quero trazer aqui 4 histórias e uma direção. Lá no livro de Reis, no seu capítulo 4, ele vai falar do profeta Eliseu, das maravilhas que ele tem feito. Mas ele cita só nesse capítulo 4 histórias que dão uma direção poderosíssima para você mãe, para você filho, para você pai, irmão. Mas eu quero reforçar em relação ao Dia das Mães. A primeira história, ela vai falar sobre a mulher de um profeta que perdeu seu marido. Ela perdeu seu marido e foi falar com Eliseu, porque o profeta, marido dela, servia a Eliseu, trabalhava com Eliseu. E ela perdeu seu marido e não tinha mais nada na casa dela, não tinha mais base sólida, não tinha mais provisão. Ela tinha 2 filhos, eles estavam para ser levados. O povo daquela época queria levar os filhos dela, porque ela tinha muitas dívidas, não tinha mais nada em casa, mas tinha a fé. E tendo a base sólida na fé, ela foi falar com Eliseu. E talvez ela tenha achado que Eliseu fosse ajudá-la, apoiá-la, dar alguma provisão nas mãos dela. Mas ele fez mais que isso. Ele disse: mulher, o que tens em casa? E ela disse: eu tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. Então ele disse: vá até a sua casa. Pegue todas as bacias, pegue com os vizinhos que você conseguir e comece a transferir o óleo desta botija para as bacias. E o óleo não vai faltar, e ele vai transbordar. E você pegue este azeite, venda, pague as suas dívidas e use o resto para cuidar da sua família. Eliseu fez muito mais que dar um recurso para ela que podia ser utilizado para 1, 2 dias e depois acabar. Deus abençoou a vida de Eliseu. Ele foi usado por Deus para resolver a vida daquela mulher. Mas teve um passo a partir da mulher. Ela foi a base sólida para a família dela. Ela apoiou, cuidou e foi atrás de recursos. Foi atrás de recursos para os filhos dela. Cuidou do filho, teve responsabilidade. Perdendo o marido, ela teve a ousadia, a coragem de ir falar com aquele que representava Deus na época. Naquela época era diferente. As pessoas não tinham acesso a Deus diretamente, eram através dos profetas. E ela foi falar com o profeta pedindo provisão. E Eliseu, um profeta muito abençoado por Deus. E tem um porquê, eu já falo sobre isso. Trouxe provisão na vida daquela mulher. Ela foi a base sólida na vida dos filhos dela. E Eliseu deu a base sólida para que ela mantivesse a vida dela e dos filhos de forma digna e honesta. Esta é a primeira história. Olha a bênção que foi esta mulher na vida dos filhos. Indo atrás da única pessoa abençoada por Deus capaz de ajudá-la. A segunda história. Havia uma mulher sunamita. Os sulamitas também acreditavam em Deus, no Deus único. E o profeta sempre passava por aquela região com seu servo. E passava por ali e pedia pão. E aquela mulher com o seu marido foi falar com ele
Este homem, eu vejo que este homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui um abrigo para ele? Vamos fazer uma casa para ele, um quarto para ele, para que todas as vezes que ele passe por aqui, ele não fique por aí sem abrigo? E assim o fez. Na próxima vez que Eliseu passou por lá com seu servo, ele tinha um lugar para ficar e provisão de alimento para não passar fome. Sendo homem de Deus, ele ia pelas regiões para ajudar as pessoas. E lá então ele ficou feliz com a atitude daquela mulher. Ela tinha provisão, mas não tinha filhos. Então Eliseu, o que eu posso dar para essa mulher se ela tem de tudo? Ele perguntou isso para ela, ela disse, não, eu tenho de tudo, eu não preciso de nada. Mas ele se viu na condição de presentear aquela mulher de alguma forma. E consultou seu servo e ele observou, olha, eu vejo que o marido dela é velho e ela não tem filhos. Então Eliseu profetizou sobre a vida dela. No próximo ano que passarmos por esta terra, você terá em seus braços um filho. E ela não acreditou, duvidou, mas ficou feliz. E assim foi. Depois de um ano, ela teve esse filho. A base sólida na fé de Eliseu entregou nas mãos daquela mulher aquilo que ela nem pediu. Ela tinha provisão e não tinha filhos, mas ela não pediu um filho. Preste atenção nesse detalhe. Ela não pediu um filho, mas ela teve. E tendo este filho, um dia ele trabalhando na lavoura com seu pai, começou a ter dor de cabeça, estou com dor de cabeça. E o pai desse menino mandou que fosse levá-lo até a mãe. Deixa ele lá com a mãe dele. E nos braços da mãe, ele acabou falecendo. Olha a calma desta mãe. Olha o que esta mãe fez. Ela colocou este filho no quarto que tinha feito para o profeta. E foi atrás dele. Porque ela não pediu este filho. Foi um presente de Deus. E olha onde eu vou chegar com essa história. Está lá. 2 Reis, capítulo 4. Ela levou este filho até o quarto do profeta. E chamou um servo e foi atrás do profeta. E chegando lá, contou a história. Eu pedi um filho, eu não pedi um filho. Mas eu tive. E a responsabilidade é sua. Agora ele foi levado. Meu filho foi levado. Me ajude, me socorra. E o filho já tinha morrido. E Eliseu disse ao seu servo, vá até lá, use aqui o meu cajado, coloque sobre o menino e ele viverá novamente. Olha a base sólida da fé desta mulher. Ela, não, eu não saio daqui se você não for comigo. Ela não aceitou que o servo fosse até lá. Então Eliseu decidiu ir com esta mulher, mas mandou que o servo fosse na frente, seguindo a orientação que ele tinha passado. E chegando lá, o servo colocou o cajado sobre o menino e nada aconteceu. Olha a base sólida na fé dessa mulher. Nada aconteceu porque o profeta de Deus, que tinha colocado o filho nas mãos dela, também seria o responsável por fazer alguma coisa diante daquilo que ela não pediu, mas amou. Ela amou o filho dela. Ela talvez não tivesse pedido porque havia se conformado de não ter um filho. E naquela época, uma mulher não ter filhos era muito difícil. Ela era muito menosprezada pelas outras mulheres, pela sociedade da época. Então, apesar dela então não ter pedido o filho, certamente ela tinha um desejo de ter filhos. E agora que tem, perdeu aquilo que Deus colocou nas mãos dela. A base sólida da fé dela não admitiu esta condição. E quando o profeta Eliseu chegou lá, ele deitou-se sobre o menino algumas vezes, aqueceu o corpo dele, orou ao Senhor e o menino voltou à vida.
Mas o menino voltou à vida pela base sólida na fé desta mulher, de ir até o profeta, que entregou aquilo que ela não pediu, mas queria. Se foi Deus que me deu, Deus tem o poder de tirar. Mas eu não pedi. Deus tem que me devolver. Olha a base sólida na fé desta mulher. Não tem o nome dela na Bíblia, como não tinha o nome da outra mulher, do azeite. Mas o relato de fé das duas e amor aos filhos foi a base sólida para os filhos. Você, mãe, que está ouvindo essa história, você, filho, que está ouvindo essa história, essas histórias. A mãe é a base sólida na vida dos filhos. Não se importe com o que você está passando, mãe, em relação aos seus filhos, mas o que você está fazendo com o que você está passando. Imagina a situação dessas duas mulheres, ali diante de uma situação, passando fome, pessoas querendo levar os seus filhos porque era assim naquela época, não tinha dinheiro, leva os filhos para servir. O filho vai servir no reino. A outra não pediu o filho, mas teve, e de repente perde. E ela não se desesperou, não saiu por aí espalhando, ai meu filho, nas redes sociais, não saiu mandando para todo mundo, ah, meu filho não tem mais jeito, meu filho não presta, meu filho não vale nada, minha filha. Não. Em silêncio. As duas foram falar com aqueles que poderiam, com aquele que poderia resolver. Eliseu não era Deus. Ele era um representante de Deus na terra, porque era assim no Velho Testamento. Havia os altares, havia a tenda da consagração. E só o profeta entrava no ambiente reservado só para Deus, onde ficava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Então naquela época, o profeta escolhido por Deus era o único que tinha o acesso. E as pessoas iam atrás desse profeta, não porque ele era Deus, mas porque ele era a conexão com Deus. E ali eles buscavam. Hoje você e eu, nós temos acesso direto, depois de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, que morreu na cruz, por você e por mim. Nós não temos só, que já é muita coisa, é o principal na verdade, os nossos pecados perdoados, a possibilidade de ser salvo e morar com Jesus, mas temos acesso direto ao Pai, através do que Jesus Cristo fez. Quando ele disse que derrubaria o templo de pedra, de concreto, e reconstruiria em 3 dias, aquele templo que representava um ritual, que o acesso de Deus, o acesso a Deus, era através dos profetas. Não era mais assim. Quando o véu se rasgou, aquela velha aliança foi quebrada, destruída. E a nova aliança do acesso direto a Deus, que você e eu temos. Então você mãe, você filho, você pai, irmão, parente, amigo, nós temos acesso direto ao Pai. A base sólida da nossa fé é Deus. Mas a diferença está no que estamos fazendo. Seja a base sólida na vida das pessoas que estão à sua volta. Seja a base sólida na vida dos seus filhos, independente da condição que ele está vivendo, independente se ele quer te obedecer ou não. E isso você começa com uma base sólida lá na infância, eu já falo sobre isso também. A base sólida, o alicerce de uma casa, tem que ser bem feito no início. A estrutura principal da casa é o alicerce, que é a base sólida daquela casa. Se você não fizer uma boa base sólida, um bom alicerce, você constrói aquela casa e em pouco tempo ela cai. Então é no começo que a gente faz o nosso melhor. É o que as mães fazem com seus filhos. Toda mãe ama o seu filho. E a base sólida da criação é o que vai dar a sustentação de quem ele vai ser no futuro, ainda que ele tenha as próprias escolhas, se envolva com coisas que não é para se envolver. Mas se ele teve uma base sólida na casa, pela mãe, pelo pai, por aqueles que estão o criando, ele vai pela própria escolha. E o pai e a mãe precisam ter a convicção de que fez a parte dele.
E a escolha do filho levou onde ele está. A terceira história, e rápida. Os filhos dos profetas estavam perto de onde o profeta Eliseu estava no templo. E era uma época de muita fome e sede. E eles estavam ali com fome. E Eliseu mandou que o seu servo fosse apanhar algumas ervas para fazer um caldo. E ele foi e pegou parra brava, que era uma erva da época que ele não conhecia, mas era perigosa e venenosa. E fez aquele caldo e foi servir os filhos dos profetas, e eles disseram: homem, este é um caldo da morte. Se comermos, vamos morrer. Então Eliseu chegou e jogou farinha naquele caldo e orou a Deus. E aquele caldo passou do caldo da morte para o caldo que manteve a vida das pessoas. A base sólida na fé de Eliseu fez com que aquilo que era para a morte virasse vida. Olha que tremendo, né? E a última história, para eu fechar, fala de um homem que trouxe pães para o profeta, trouxe 20 pães para ele, e ele, olhando aqueles pães, disse: distribua para os homens da casa, distribua para os profetas. Haviam 100 pessoas ali e 20 pães. Alguém já ouviu algo parecido? 5 pães e 2 peixinhos para, no mínimo, 5.000 homens? Ele tinha 20 pães, ganhou 20 pães e pediu para distribuir para 100 homens. E aquele homem disse: não, mas é pouco para tantos. E ele disse: assim diz o Senhor, distribui os pães e todos se sobejarão, todos se fartarão. E assim o foi. E essa história eu chamo do pão da vida. Aquilo que era pouco na mão do homem, Deus transformou em muito e não faltou para ninguém. Então são 4 histórias. Na primeira história, uma mulher que tinha filhos, mas não tinha provisão. Foi buscar a provisão no servo do Senhor. Talvez uma provisão para o momento, e ele deu provisão para que ela resolvesse a vida dela. A segunda história, uma mulher que tinha provisão, mas não tinha filhos. E o profeta profetizou sobre a vida dela que ela teria, e ela teve. E tendo seu filho, perdeu. Mas a base sólida da fé dela fez com que aquele filho voltasse à vida através daquele homem, pela vontade de Deus. A terceira história, o caldo da morte. Eles estavam passando fome, iam comer algo que ia matar de vez, tirar a vida deles. Aquele caldo da morte virou o caldo para manter a vida. A quarta história, mantendo a vida, o que era pouco para muitos, sobrou para todos. Não faltou para ninguém. O pão da vida. Quando a gente se alimenta do pão da vida, ainda que a sua situação seja difícil, o transbordar de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, mãe, filho, nada vai faltar. E agora a direção. Todas essas histórias e muitas outras passagens que Eliseu foi abençoado por Deus. Isso teve um começo. Está lá em 2 Reis capítulo 2. Quando Eliseu ainda servia o profeta Elias. Elias o escolheu para substituí-lo. E no dia da partida de Elias, quando ele foi levado por Deus numa carruagem de fogo, ele disse a Eliseu: antes de eu partir, se você continuar vivo, porque imagina o que ia acontecer, talvez ele não ficasse vivo. Se você continuar vivo, peça o que quiser e eu farei. Aliás, Deus fará, mas é assim que está escrito. Eliseu não pediu riquezas, até porque ele largou tudo para andar com Elias. Ele não pediu uma casa para morar, um palácio para morar. Não pediu recursos infinitos. Ele pediu porção dobrada. Eu quero a porção dobrada do teu espírito.
E Elias se surpreendeu com aquilo. Homem, o que pedes é forte. Ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. E por que será? Porque o espírito de Elias tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus e fazer conforme a sua vontade. Imagina o dobro do espírito de Elias. Se Elias já ouvia a Deus e era um servo abençoado por Deus que fez coisas grandiosas também, Eliseu, com a porção dobrada do espírito de Elias, faria obras maiores ainda. Mas o ponto principal não é o desejo de fazer ordens, de fazer obras maiores ainda. É o desejo de ter uma conexão maior com Deus. Quando ele pediu, eu quero o dobro do seu espírito. Eu quero ter mais conexão com Deus. O dobro da conexão que você teve com Deus, eu quero ter. Esse foi o desejo de Eliseu. E assim foi feito. Quando a capa de Elias ficou, porque ele foi levado aos céus, Eliseu pegou esta capa. E junto com a capa, que era só uma representação daquilo que Deus tinha derramado sobre a vida de Eliseu, ele fez grandes coisas. Só em um capítulo, 4 coisas que aos nossos olhos são inimagináveis. Um pouco de azeite numa botija, multiplicar em muitas bacias. Uma criança que morreu depois de muitas horas. Imagina a distância de onde o profeta estava, comparado com o lugar que essa mulher morava. Quanto tempo ela levou para ir até lá e voltar? E ele voltou e aquele filho voltou à vida. Um caldo venenoso. Imagine que você colocou alguma planta venenosa e fez um caldo. Qual é a chance de você jogar ali uma farinha e aquilo não ser mais venenoso, tá pronto para comer? E 20 pães para 100 pessoas. É só Deus, amados. A base sólida da nossa fé. Mãe, você que está ouvindo, minha mãe, a mãe dos meus filhos, as mães dos meus filhos, todas as mães, a base sólida na vida dos seus filhos são vocês. Ah, mas meu filho já é adulto, já tem a vida dele. Quando a palavra diz honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus. Qual é a promessa? Vida e vida em abundância. Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias. É muito mais que uma promessa de ter dias longos. É porque pai e mãe são a base sólida na vida de qualquer filho. Mãe, muito obrigado, minha mãe, porque a senhora é a base sólida na minha vida. Meu pai também, mas hoje é dia das mães, tá, pai? Não vai ficar bravo. Você, mãe, é a base sólida na vida dos seus filhos. Você, filho que está ouvindo, sempre coloque Deus em primeiro lugar. E a base sólida de tudo que você fizer nessa terra. Os ensinamentos da sua mãe. Honrar pai e mãe é isso. Não é falar que ama toda hora, mas é colocar em prática este amor. Um feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus abençoe a vida de vocês com paz, com saúde, sendo a base sólida na vida dos seus filhos e na de vocês também, tendo provisão, não só material nesta terra, mas a provisão divina, como todas essas histórias tiveram. Você que está buscando um milagre, uma cura para o seu filho, para você, uma provisão material, sim, por que não? Mas vinda da provisão de Deus. É o que eu declaro sobre a vida de vocês. Feliz Dia das Mães. Até mais, amados. Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém.